Olá, aterrorizados! Aqui é a Angel, como sempre. Hoje não consegui trazer conteúdo inédito para vocês, mas vocês não vão ficar sem vídeos. Aqui está um compilado para fazer vocês viajarem no mundo de suspense e terror. Pegue a pipoca, o refrigerante e vamos curtir juntos esse compilado da Angel. Espero que gostem. Olá, tudo bem? Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Se não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações na opção todas para receber sempre o conteúdo do canal, assim que o mesmo chegar no YouTube. Bem, sem mais delongas, vamos para a história de hoje, que é de lobisomem e é um conto que fiz baseado em um relato, testemunho que ouvi da boca da pessoa que jura que vivenciou. Vamos lá? Aquele lobisomem apareceu do nada e mudou a minha vida. A minha história começou há vários anos atrás, quando eu tinha 15 anos. Bem, era para ser mais um contos de fadas. Eu estava na escola, conheci o garoto popular, nos apaixonamos, o tempo passou, nos casamos. Ele era o marido perfeito, éramos muito felizes enquanto morávamos na casa dos meus pais. Ele fazia de tudo para me agradar, até que ele arrumou uma fazenda para tomar conta. Disse que lá seria a nossa vida, que meus pais precisavam descansar, ainda mais que eu estava grávida. Eu, iludida, com meu príncipe encantado, sonhando em ter minha vida, realizar os meus sonhos, fui com ele até essa fazenda. Quando cheguei lá, a casa era boa, o lugar era muito confortável, só que o sonho não durou muito. Conforme os dias passavam, eu notei mudanças no meu até então príncipe encantado. Conforme minha barriga crescia, também crescia o desprezo dele por mim. Ele saía, me deixava sozinha na fazenda, ia curtir a noite. Chegava no outro dia, já na hora de tirar o leite das vacas. Nem ia para casa, ia direto cuidar das vacas e muitas das vezes bêbado, ainda bêbado. Começou a me tratar com casca e tudo, vamos dizer assim, e por eu ser muito branca, ter a pele rosada, eu estava realmente barriguda, gorda, as pernas inchadas, o cabelo caindo. Ele falava que eu parecia uma porca de granja, uma capona. Aquilo me doía tanto. Cada dia que se passava, o meu então
príncipe encantado se transformava numa pessoa que eu não conhecia. E mal eu sabia que tudo só ia piorar dali para frente. Ele pegou os meus documentos, escondeu, não deixava mais eu pegar as chaves do carro. Quando ia para a cidade comprar alguma coisa, eu já não podia ir mais junto. E ele falava que minha vida seria com ele, lá no sítio. Mas ao mesmo tempo me tratava muito, muito mal. Lembro como se fosse hoje, eu já tinha entrado no 8º mês de gravidez. E tinha chovido a semana inteirinha. E era o primeiro dia daquela semana que não chovia. Então eu peguei uma bacia de roupas sujas, inclusive dele, da Rosa. Desci até o fundo do quintal, que ficava tipo descendo na direção do rio, mas não, tinha uma torneira e uma tábua de lavar roupa pouco antes do pomar, indo para o fundo do quintal. E eu desci até a tábua de lavar roupas para lavar um pouco de roupa. Logo passou um rapaz a cavalo e me pediu uma caneca com água. Aí eu disse que sim, e quando eu fui subir de volta para casa, visto que o chão estava muito escorregadio, o rapaz desceu do cavalo, segurou minha mão e me ajudou a subir até a casa. Aí eu fui lá no pote de barro, peguei a água para ele, ele tomou, agradeceu e até me deu um conselho, falou para mim tomar muito cuidado, que se eu caísse ali, poderia fazer mal para o meu bebê. Agradeci por ele se preocupar, sem nunca ter me visto. Ele tirou o chapéu em reverência, montou no seu cavalo e seguiu o rumo. Com o que eu não contava era que o meu então marido estava vindo do trabalho para buscar alguma coisa em casa e ficou escondido no pomar, olhando eu pegar água para o rapaz. Mas ele não viu um rapaz pedindo água, ele só viu a parte que o rapaz segurou na minha mão e me ajudou a subir a ladeira toda cheia de barro para não cair. Ele já entrou me batendo, me bateu muito, 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 muito. Não sei como não perdi a menina aquele dia. Os dias foram se passando, até que chegou o dia do nascimento da minha filha. Jamais vou esquecer. Foi numa sexta-feira. Eu já amanheci com a barriga dura e um pouco de dores nas costas. Ele chegou do trabalho, tomou banho, se perfumou. Eu falei onde que ele ia. Ele falou, toda sexta-feira tem baile, eu vou para a cidade. Eu pedi, eu implorei para que ele não ficasse comigo. Caso a bebê quisesse nascer, ele teria que me levar para a cidade, para o hospital. Ele disse que o neném não ia nascer coisa nenhuma, que era tudo frescura. Eu falei para ele então ir a cavalo e deixar o carro, que se caso eu piorasse, era só eu pegar o carro, desde que ele devolvesse os meus documentos para que eu pudesse ir para o hospital ter o bebê. Detalhe, não fiz pré-natal, ele não deixou, disse que era coisa de mulher da vida deixar o médico ficar mexendo nas partes íntimas. Ele mudou, era outro homem mesmo. Não era, nem de longe, o homem com quem me casei. Ele pegou as chaves do carro, entrou no carro e foi para a cidade. Depois que ele saiu,
Algum tempo se passou, do nada eu senti minhas pernas travarem, um líquido descendo pelas minhas pernas e eu caí no chão da cozinha. Eu não conseguia mais me mover. Comecei a sentir dores horríveis. Eu gritava, urrava de dor, me contorcia de dor. Só que eu estava sozinha. Meu bebê ia nascer. E se algo desse errado? Ninguém para nos ajudar. De repente eu vi bater na porta e perguntar o que estava acontecendo, pois ouviu gritos. Aí a pessoa do lado de fora entrou, pois a porta estava só encostada. Era um moço, o mesmo do cavalo, que eu tinha dado água há quase um mês atrás, pouco mais ou pouco menos de um mês, não tenho certeza, sim. Ele me pegou no colo, me colocou na cama, me ajudou durante o parto. 3 horas da manhã, minha filha nasceu. Ele cortou o umbigo, fez tudo. Entregou a criança e foi embora. Mal ele saiu, demorou no máximo 1 hora. Meu marido chegou bêbado, mas foi direto tirar leite das vacas, nem foi para casa. Quando ele chegou na casa, já eram umas 7 horas da manhã. Ficou de cara quando chegou e a bebê já tinha nascido. Caiu de joelhos no chão, chorou, pediu perdão, disse que seria um novo homem, que nunca mais faria aquilo. Eu resolvi omitir o fato do rapaz que ajudou no parto, pois isso iria apenas complicar minha situação. Conforme os dias foram se passando, ele até parecia ter voltado a ser o homem por quem me apaixonei. Não exatamente igual, se é que vocês me entendem, mas parecia ter melhorado. Mas não, doce ilusão. A minha menina estava com 15 dias de nascida. Ele chegou do trabalho, tomou um banho e foi para a cidade. Só que dessa vez ele chegou mais cedo, 1h30 ele chegou em casa, completamente bêbado e muito alterado. Já chegou gritando, quebrando as coisas, fedendo a pinga e naquela noite não respeitou o meu resguardo. Mesmo me tratando super mal, ainda fui obrigada a cumprir a minha obrigação de esposa. Que nojo, me senti tão usada, tão... Daí pra frente, eu ouvia cada coisa, que se eu não queria servir a ele como mulher é porque eu tinha outro homem, porque eu estava traindo ele. Traindo como? Eu não saía dali, ele vivia na cidade, eu não ia para lugar nenhum. Ele tinha sido o único homem na minha vida. Por pior que ele fosse, ele era o pai da minha filha. Minha vida se tornou um inferno. 2 anos se passaram, vivendo desse jeito, à base de xingamentos, humilhações, entre outras coisas. Até que, um dia, quando ele chegou bêbado, a minha bebê estava com febre, muita febre. E ele queria que eu fosse esquentar comida para ele. Eu não fui. A minha filha precisava de mim. Ali estava eu, com a minha filha no colo,
tentando acalmá-la. Ela tinha 2 aninhos, ela chorava, chorava, chorava. Ele pegou, chegou perto de mim. Eu fechei o olho esperando um tapa, que era de costume ele me bater. Mas não, ele deu um tapa no rosto da bebê. Aquilo me feriu, sabe, como se uma adaga em brasa perfurasse meu coração. Comigo, ele podia me bater, ele podia fazer o que quisesse, mas ela não. Ela era indefesa demais. Eu não sei de onde eu tirei tanta força, que eu empurrei ele. Ele foi para trás, caiu por cima das pernas, estava bêbado. Eu aproveitei que ele estava no chão, visto que ele era muito mais forte que eu, mesmo bêbado. Abracei minha filha bem forte nos braços e saí correndo rumo à estrada. E corria só com a roupa do corpo, sem nada. E ele atrás. Ele pegou o chicote que ele batia nos cavalos e saiu correndo atrás de nós, estralando o chicote no chão. E eu correndo na estradinha. Não se via 1 metro na frente assim da gente, pois estava muito escuro, muito escuro. Não tinha lua e a neblina estava densa, estava muito frio. E eu pus na minha cabeça que se eu fosse correndo, beirando a estradinha, não saísse da estrada, eu ia chegar logo na porteira. Da porteira eu pegava a estrada mais larga e ia acabar dando lá na beira da onde passavam os carros, do asfalto. E eu corria, e aquele homem atrás de mim, estralando o chicote do chão, falando cada obscenidade. Falava que ia tirar o couro das minhas costas, que mataria nossa filha na minha frente para me aprender, entre coisas piores. E eu corria e ele atrás, o pânico tomou conta de mim. De repente eu vi como se um bicho grande, com passadas pesadas, viesse correndo de frente na estradinha, na direção oposta da onde eu estava indo com a minha bebê. Ao longe, vi os olhos da criatura brilhando e instintivamente eu passei com a bebê debaixo da cerca e acabei saindo da estradinha e entrando no mato. Só que a minha bebê ela não parava de chorar, gritava e gritava. E o bicho parou ali, de frente, aonde eu estava com a minha bebê. Era um cachorro preto, peludo, enorme. Ele tinha mais ou menos o tamanho de um novilho, aqueles olhos amarelos brilhantes, os olhos que eu vi vindo em minha direção. Aquilo ficou estacado, parado, frente a frente comigo, me olhando. De repente ele ficou em pé, como um ser humano, e deu um urro tão forte que eu fiquei paralisada. Eu abracei minha filha e fechei os olhos. Ele ficou nas 4 patas de novo e seguiu a estrada na direção que meu marido vinha, xingando, ameaçando e estralando o chicote. De repente escutei os gritos. O bicho urrava, meu marido gritava e eu ouvia barulho como se fosse de algo se rasgando, ossos quebrando. Eu simplesmente abracei minha filha, tentando abafar o som do ouvido dela e tampar os olhinhos dela.
Eu não conseguia levantar, eu estava em pânico. Eu sabia que depois que ele terminasse com o monstro do meu marido, ele viria atrás de nós. Respirei fundo, tentei manter a sanidade e corri. Falei, eu vou correr até a porteira. Pelo menos isso, ou vou esconder minha filha, ou algo do gênero. Quando eu fui correr, com um salto, o bicho pulou. Já estava na minha frente. Eu parei, tentei não deixar minha filha ver, fiz ela ficar olhando para mim, fiquei fazendo carinho nela. Eu não queria que ela visse que seríamos devoradas. O bicho simplesmente se aproximou, mais ou menos 1 metro de distância da gente. Ele estava todo sujo de sangue. Meus olhos já tinham se acostumado com o escuro. Baixou a cabeça e entrou na mata. Eu voltei para casa correndo, tranquei as portas e, em posição fetal, dormi agarrada com a minha filha. Já estava amanhecendo, alguém bateu na porta. Era o mesmo peão, aquele que pediu água, aquele que apareceu do nada e fez o meu parto. Quando eu vi ele ali, ele era a coisa mais próxima de um amigo que eu tinha. Eu instintivamente o abracei e comecei a chorar. Contei para ele a noite horrível que eu tinha vivido, que meu marido estava perseguindo a mim e a minha bebê e que vimos um bicho na estrada, um bicho que eu tinha certeza que era um lobisomem. Ele falou que sabia, que ele estava vindo pela estrada e tinha achado o meu marido completamente despedaçado. Ele fez um chá para mim e se ofereceu para levar eu e a bebê para a cidade. Eu aceitei, tinha que avisar, né? A família dele, a minha família. Fomos até a delegacia primeiro, mas quando chegamos lá, achei melhor não falar sobre o lobisomem, nem dos maus tratos. Eu só conseguia chorar. O delegado disse que era devido ao trauma de perder o marido daquela maneira. Nunca ficaram sabendo que eu vi o lobisomem, nem dos maus tratos que eu sofri na mão daquele monstro. A família dele nunca soube o monstro que ele tinha virado. A história oficial foi que eu fiquei sabendo naquela manhã que o rapaz tinha encontrado o corpo dele e tinha ido me avisar. E como ele era figurinha carimbada nos bailes de todos os finais de semana, e o delegado da cidade também era frequentador assíduo daquele forró cheio de mulheres da vida, coisa dos homens daquele tempo, não foi difícil eles acreditarem na minha história. Só voltei para aquele lugar infernal onde eu comi o pão que o diabo amassou para pegar as minhas coisas. Descobri que aquele sítio era da família dele, ele não tinha arrumado emprego lá. E tinha ficado para mim e para bebê. Eu vendi esse sítio pelo preço justo para aquele peão. E nunca mais voltei para aquelas bandas. Passaram-se muitos anos
Minha filha já é moça e eu de vez em quando vejo aquele peão pela cidade. Já ouvi boatos que ele vira lobisomem e corre lá para as terras dele. Eu não duvido. Aliás, eu tenho certeza que devido à amizade que ele fez comigo, nas poucas vezes que nos encontramos, ele que me salvou do verdadeiro monstro, aquele homem que um dia julguei ser o meu príncipe encantado. Não é um conto de fadas, mas graças a Deus, de um jeito torto, teve um final feliz. Meus aterrorizados, e quantas mulheres passam por isso, né? Pensam que encontram o príncipe encantado e acaba descobrindo um carrasco. Vimos nessa história que nem sempre o ser sobrenatural é o verdadeiro monstro. Bem, eu também acho, viu, que o lobisomem é o peão que te ajudou várias vezes. Dados os recados, vamos para a história de hoje, que se chama Uma História de Vampiros, parte 1, de autoria do nosso querido amigo, o Lorde Giovanni Antunes. Érica, uma jovem de 20 anos que mora sozinha e que cursa o 2º ano de medicina. Mas não tem esse apreço todo pela vida humana, não. Mas mesmo assim, ela acredita ser melhor do que cursar veterinária. Após uma aula, onde lidou com um corpo que teve uma morte incomum, estava apenas com 10% de sangue, a parte mais incomum era 2 orifícios em seu pescoço. Alguns amigos mais bagunceiros logo disseram que teria sido um vampiro. Após a aula, ela vai para sua casa, enche a sua banheira, pega uma garrafa de vinho e logo está na banheira, relaxando e sorvendo sua taça de vinho. Então ela acaba se lembrando dos amigos idiotas, dizendo ter sido um vampiro, que teria bebido quase todo o sangue do corpo que eles lhe deram naquele dia. Já estava bem relaxada quando resolve sair da banheira e vai se enxugar. E desfila por sua casa, completamente nua. Olha no relógio e já se passava das 19 horas. Então, ela mesmo se surpreende e percebe que tinha ficado mais de 1 hora na banheira. Depois de soltar um palavrão, ela disse: moro sozinha mesmo? Logo ela liga a televisão e vai assistir um desses serviços de streamers, de filmes. Vai até o quarto, pega uma colcha e leva para a sala. Então ela põe no micro-ondas uma lasanha e abre outra garrafa de vinho. Se senta no sofá e apenas se cobre com a colcha, como ela dizia para si mesma que morava sozinha para andar de roupa em casa. E ela adorava andar nua. Só se vestia quando tinha visitas de alguma amiga ou coisa parecida. Ela passa então a vasculhar opções de filmes e repentinamente ela vai e resolve pesquisar sobre filmes de vampiros e se depara com um clássico, Drácula de Bram Stoker. Então, ela resolve ver esse, porém, o vinho já fazia efeito e ela adormece antes mesmo da metade. Pela manhã,
ela acorda atrasada para o curso, se levanta da cama e sente uma leve dor na parte interna da coxa, mas não tem tempo para avaliar. Se veste e pega seu carro e sai em disparada para a faculdade. E estranhamente, o trânsito em São Paulo estava sem nenhum engarrafamento no percurso. Ela chega no início da aula. Logo, põe o jaleco e se senta, mas a dor começava a incomodar. Então, ela vai ao banheiro e resolve examinar. E, para sua surpresa, tinha um leve corte ali na coxa direita, bem próximo ao seu órgão genital. Ela então pensa: como apareceu aqui, já que não se depila com gilete? E depois vai à enfermaria e faz um leve curativo. No final da aula, ela passa em um supermercado para fazer umas compras de alguns produtos que faltavam. E um homem esbarra nela e ela se vira para reclamar, mas ele já havia entrado num corredor próximo. Mas ela não ia deixar isso para lá, não. Afinal, ele nem pediu desculpas e deixa o seu carrinho de compras e vai atrás do homem no corredor, mas não o vê. Então, põe as mãos na cintura e diz a si mesma: mas como assim? Será que ele evaporou? E por um instante ela sai de perto do carrinho de compras, tentando localizar o tal homem, mas sem sucesso. Então ela se dirige ao caixa e, quando percebe que havia um pacote de algodão em bolinhas e um frasco de álcool, ela não lembra de ter colocado aquilo no carrinho, mas lembra que precisava limpar o ferimento. Então, segue para casa e, ao entrar, ela vê a colcha no sofá e o restante do vinho na taça. Notou também a garrafa aberta ao lado do sofá e a televisão ligada. Aí ela se lembra que pegou no sono ali, mas não entende como foi para a cama e não arrumou aquilo tudo, já que ela era sempre tão organizada. Como aconteceu de ficar assim e ela acordar na cama e ainda com aquele leve corte nas proximidades de seu órgão genital? Ela então arruma tudo e vai para o banho. E, ao sair para o quarto, ela vê o pacote de algodão e o álcool em cima da cama. Então ela se assusta e pega a primeira roupa que aparece, se veste e vai até a cozinha, se arma com a faca de cortar carnes e volta para o quarto. Examina embaixo da cama, abre todas as portas do guarda-roupa, examina as janelas, estão todas travadas por dentro. Acende todas as luzes externas, olha em todos os cômodos e espia pela janela, mas não vê ninguém. Será que estou ficando louca? Como posso ter colocado isso aqui se nem tirei as compras das sacolas? Então ela percebe que as compras estão em cima da mesa, já fora das sacolas. Agora ela tem 90% de certeza que está enlouquecendo, pois não lembra de ter feito isso. Essa noite, o sono demora a chegar.
Ela não bebe nada a não ser água, mas o sono a pega e ela adormece. Pela manhã seguinte, ela acorda e vasculha a casa, se negando a acreditar que está louca. Faz a volta pela casa inteira e tudo está do jeito que ela tinha certeza ter deixado. Vai para o seu banho e limpa o corte, já que está quase fechado, e põe um curativo discreto e vai para a aula. O professor chega na sala e diz que houve um problema no necrotério da escola. Então, a aula só será teórica. Ele se desculpa com todos, pois eles não haviam sido informados com antecedência que não haveria manuseio com o corpo. Érica respira aliviada, pois devido ao estranho acontecimento em sua casa, não dormiu quase nada. Julian, um dos colegas mais antigos, olha para ela e diz: "Parece que passou a noite sem dormir. A farra foi boa, hein? Será que o boy ainda consegue andar, Érica?" "Deixa de ser besta, Julian. Já faz quase 2 anos que não me envolvo sexualmente com ninguém, seu idiota. E eu sei que está doido para fazer isso. Não vai rolar." Adriana, outra colega, ouve e diz: "Você está querendo voltar a ser virgem, não é?" Ela e o Julian dão risadas e Adriana diz para ele: "Ela não quer, mas eu deixo você ficar comigo. É só marcar a hora." Érica então pensa: olha que sem vergonha, se oferecendo para sair com um rapaz. Que nojo disso. Então, após a aula, ela vai para o seu carro e, num breve olhar, vê Adriana saindo com Julian e pensa: lá vai a safada fazer coisinhas com o Julian. Eles se merecem mesmo. 2 idiotas. Hoje ela vai direto para sua casa, toma um banho e, como sempre, fica nua pela casa. Aí seu celular toca e um vídeo chamada de Amanda, uma colega da faculdade. Mas não estudavam na mesma turma. Ela recusa a chamada de vídeo e liga de volta com chamada de voz. "O que foi, Amanda? Por que está fazendo videochamada? Sabe que não atendo esse tipo de ligação em casa." "Desculpa, esqueci que você não usa roupas em sua casa. E daí? Moro sozinha. Então dane-se. O que você quer, fala logo." "Você viu o Julian?" "Vi sim, seu namorado, cheio de safadeza pro meu lado. Mas saiu com a Adriana. Ela se ofereceu para ele. E é lógico, a essas horas devem estar num motel. Mas por que não ligou para ele? O que eu tenho a ver? Onde anda seu namorado?" "Desculpa, é que pensei. Pensou que eu estava com ele, não é?" "Você não me conhece mesmo. Faz um favor. Apaga meu número. Você e o seu namorado que se resolvam." Desliga o telefone e, já zangada, resolve beber vinho novamente. Mas na hora que pega a garrafa, ela se lembra o ocorrido de 2 noites antes. Então, resolve não beber e também resolve se vestir num pijama
e vai para o quarto e deixa as luzes da sala e cozinha acesas, e no quarto próximo o abajur. Ela pega o livro e começa a estudar. A noite dessa sexta-feira estava quente e não haveria aula no final de semana. Ela não se sentia à vontade vestida, então tira o pijama e finalmente ela se sente à vontade, pois já estava tão acostumada a ficar sem roupas em sua casa que as roupas pareciam ter espinhos. Lá perto das 23 horas, ela não aguentava mais o sono, mas antes de dormir, confere se a porta estava realmente trancada e retorna ao quarto e fecha a porta, um hábito que ela não tinha. Já pela manhã, ela desperta e vai em frente do espelho, examina melhor o local do corte e chega a uma conclusão. A conclusão que aquele corte não poderia ter sido feito por uma gilete, pois o corte tem uns 3 centímetros, mais na vertical. Isso deixa mais assustada. Agora veste um shorts largo, sem pôr a lingerie, e uma mini blusa. Assim, ela sai do quarto examinando a casa e percebe que nada parecia estar fora do lugar. Então ela sossega, se sente mais segura para novamente ficar sem roupas em sua casa. Coloca uma música e vai fazer o seu café. Então parece sentir um toque em seus seios, o que a deixa levemente excitada. E por alguns instantes ela se rende ao desejo e instintivamente começa a se acariciar e se satisfaz sozinha por ali mesmo. Depois disso, Érica vai para o banho e pensa: não posso contar isso para ninguém. Vão achar que estou louca, que sou uma tarada. Mas o que farei? Então sai do banho e sente como se alguém a observasse, mas não havia ninguém ali além dela. Ela se veste, pega o carro e sai. Vai até uma loja e compra filmadoras e pede uma orientação de como fazer para ela gravar sem ter que estar segurando. Aproveitando, a vendedora da loja indica outro modelo mais moderno e que pode ficar em um tripé. Ela compra 2 e volta para sua casa e coloca uma no quarto de maneira que tivesse a visão dela na cama. A outra instala na sala e ela olha ao redor e acha que precisa de mais e sai novamente e vai em outra loja. Ela não queria que a vendedora da primeira loja achasse que tinha algo estranho. E nesta outra loja ela compra mais 2. E dessa vez ela paga com o cartão que seu pai lhe ofereceu quando ela saiu de casa e foi morar sozinha. Foi morar numa casa que pertencia ao próprio pai, mas nunca havia usado o cartão, mesmo com quase 1 ano e meio morando sozinha. Retornou para casa e foi colocar as outras 2 câmeras, mas quando voltou para o quarto para ver, percebeu que a câmera está em uma direção levemente mais afastada. A princípio ela estranha,
pois tinha certeza que a tinha colocado mais à frente, mas logo depois acha que foi ali mesmo que ela pôs. Ela dá uma última olhada e confere a localização das câmeras. Uma no quarto, outra na sala, na cozinha e outra na frente do box do chuveiro. Tudo pronto. Agora ela vai descobrir o que está havendo. O dia todo ela fez as coisas, deixou tudo arrumado e deixou algumas armadilhas. Chega a noite, ela toma seu banho, mas durante o banho ela se lembra da forte excitação que ela teve na cozinha e mais uma vez ali ela se rende ao prazer e se satisfaz sozinha. Depois ela se refaz, mas estampa um sorriso maroto no rosto e sai de seu banho, se enxuga e vai novamente ver filmes. Mas nada de pôr roupas. Já era tarde. Ela vai para o quarto, mas antes ela liga as câmeras e verifica as armadilhas. Pronto, agora pode ir dormir. Amanhã pela manhã ela vai resolver o mistério. À noite ela é invadida por sonhos cheios de erotismo e isso causa reações em seu corpo pela madrugada. Ela acorda ofegante, precisando de outro banho e também trocar os lençóis. Ela sentia nitidamente como se tivesse tido relações sexuais. E a prova disso são os sinais de seus orgasmos no lençol. Ela vai para o chuveiro reclamando consigo mesma. Que droga, Érica, o que está acontecendo? Parece que está louca. Que excitação doida é essa que anda te atacando? Você nunca sentiu falta de fazer esse tipo de coisa. E agora não para de fazer essas coisas, de sentir esse tipo de sensação? Ela sai do chuveiro, mas não se veste. Agora tem o pretexto de não querer sujar mais roupas, já que os lençóis tiveram que ir para a máquina de lavar. Então ela resolve que não vai mais dormir. Pega um vinho na geladeira e uma taça. Liga a televisão no serviço de streaming. Agora resolve ver um filme de ação. Mas lá pras tantas novamente pega no sono no sofá. E pela manhã novamente está na cama. Mas não teve mais sonhos e não aconteceu nada em seu corpo. Dessa vez ela estranha estar na cama, mas não se apavora e calmamente vai, pega os drivers das câmeras e vai olhar. E agora ela se apavora. Ela vê um homem alto carregando e até beijando sua boca. Ele estava bem vestido, com uma camisa branca e calça brim preta, bem justa. Ela amplia a imagem e não consegue ver direito o rosto. Apenas os olhos pareciam vermelhos. Agora, um pouco tensa, ela vai e busca as imagens de antes, quando estava dormindo, e fica mais calma. Afinal, ela não foi abusada enquanto dormia. Foram só sonhos. Ela esteve sozinha no quarto o tempo todo. Ela não estava apavorada, mas intrigada. Como alguém pode entrar em uma casa trancada? Na realidade, ela não queria demonstrar fraqueza para ninguém. Afinal, ela decidiu morar sozinha antes dos 19 e seu pai apoiou
e, por ser independente, não queria fraquejar. Afinal, também não foi violada. Apenas um beijo lhe foi dado e de forma carinhosa. Ela arruma tudo, põe as câmeras para gravar e uma ela direciona na direção da porta e sai de casa. Vai ao mercado onde foi esbarrada no outro dia. Mas o homem que esbarrou nela no mercado não era o mesmo que estava em sua casa, que esteve em sua casa. Ela tem certeza. O que esbarrou nela era mais baixo. A única coisa que conseguiu reparar foi fazer suas compras e não comprou vinhos. Resolve que não vai beber enquanto não solucionar o mistério que está ocorrendo. Compra massas, sucos, evita de toda maneira comprar vinhos e outro tipo de bebida que possua álcool. Na saída, ela dá de frente com Amanda e Julian. Ela tenta se esquivar para não conversar, mas Amanda a vê e diz provocando: Oi, recalcada, será que está precisando de alguma coisa por dentro de você? Eu te empresto meu namorado por alguns minutos. Aí vocês podem fazer no carro mesmo. Sei que está precisando de um homem. Bom dia, Amanda. Não, obrigado. Seu namorado já está bem rodado. Você que não vê que ele anda com muitas vagabundas iguais a você. Mas fazer o que se você gosta de coisas usadas? Pô, fala assim de mim não, caramba. Eu só me relaciono intimamente com a Amanda. Tá bom, acho que a Amanda devia perguntar para a Adriana se isso é verdade. Julian fica pálido e puxa a Amanda pelo braço e diz: Vamos embora, deixa essa doida pra lá. Finalmente, Érica entra no carro, mas estava furiosa. Então sai novamente, vai dar uma volta e acaba entrando em um shopping ali perto e começa a andar pelos corredores olhando as vitrines, mas não enxerga nada na realidade. Só estava pensando nas bobagens que Amanda lhe falou na frente do mercado. Ainda estava com muita raiva dela e do galinha do Julian. E de repente ela esbarra e se vira para pedir desculpas e vê um homem alto, uns 2 metros de altura, bem trajado, com uma camisa preta com um tecido acetinado e uma calça branca bem justa. E quando vai falar, ele a interrompe e diz: Desculpe-me, senhorita, posso lhe oferecer um chá? Érica, então, começa a gaguejar e a voz não sai. Então o homem diz: Desculpa, meu nome é Lucard, com 2D. Você não quer o chá? Se quiser, pode ser gelado. Ou, se desejar, podemos tomar um sorvete. O que acha? Sim. Sim o que, senhorita? Quer o chá gelado ou sorvete? Ela não conseguia dizer nada. Apenas olhava aquele homem de uma educação finíssima e um rosto de linhas suaves, quase tão suaves quanto o rosto de uma mulher. Após o chá, Alucard pergunta: Está mais calma? Poderia me dizer o seu nome e me desculpar por esbarrar na senhorita? Finalmente, Érica respira fundo e responde: Desculpe-me, Alucard, estou calma sim. E é que me causaram um pequeno inconveniente,
mas já passou. Deixa pra lá, você foi muito gentil me oferecendo o chá gelado. Eu confesso que não havia bebido antes. Fico-lhe grata e sou eu que tenho que lhe pedir desculpas. Eu não estava enxergando nada, estava enfurecida. E o seu nome, senhorita? Ah, esqueci, é Érica. Me perdoe, mas acho que esqueci meu carro sem o cartão do estacionamento rotativo e já devo ter levado uma multa. A culpa é minha que te segurei. Te segurei aqui, então eu pago a multa. De forma alguma. Você foi gentil demais comigo. Seria inaceitável você pagar alguma coisa a mais. Mas tenho que ir. Obrigado pelo chá e também pela conversa. Antes de sair, Érica deu um beijo no rosto de Alucard e agora reparou que ele tinha uma pele branca e quase gelada. Ela agora vai onde está o seu carro. Chega bem na hora que o rapaz da Zona Azul ia lavrar a multa. Ela corre e diz que já estava saindo. O rapaz então lhe diz que ela tem que sair naquele momento, senão ele vai multá-la. Ela entra em seu carro e sai, se livrando assim da multa. E com um leve sorriso no rosto pensa nos minutos com Alucard. E chega em casa e vê que está tudo em ordem e nem vai olhar as imagens da câmera que estava direcionada para a porta. Ela se senta no sofá com uma garrafa de suco de laranja nas mãos e liga a televisão. E na hora entra um plantão de jornalismo, informando a morte estranha que havia ocorrido há poucos instantes de 2 jovens que foram encontrados sem sangue, previamente dito por um dos socorristas, pois até ele estava assustado com aquilo. No decorrer da reportagem, falaram que foram identificados como Amanda Silva e Juliano Ferreira de Almeida. Ela então acaba deixando cair a garrafa de suco das mãos, pois eram os seus amigos que tinham discutido com ela há poucas horas atrás. O seu celular tocou. Era seu pai perguntando se ela estava bem, pois viu o plantão do jornalismo e ele sabia que aqueles jovens que apareceram mortos eram da mesma faculdade que ela estudava. Ela então tranquiliza o pai dizendo: Estou em casa, pai, e não vou sair daqui até amanhã, se tiver aula. Mas acho que não terá, né? Depois dessa notícia. Você os conhecia, filha? Sim, pai. Mas não éramos muito amigos. Só estudávamos na mesma faculdade. Então, você vai ao funeral? Pai, acabaram de encontrar os corpos. Não vai ter funeral tão cedo. E mesmo quando ocorrer o funeral, eu não irei. Tenha calma, sim. Agora vai cuidar da mamãe e pode deixar que a sua filha malvada está bem. O pai deu uma risada do outro lado da linha e se despede dizendo: Filha malvada nada, você é meu anjo. Te amo muito, filha. Fica bem. Vou ficar, pai. Beijos. Agora, ela mesmo que se inquieta com a morte dos dois. Ela rapidamente
deixa esse fato de lado, pois não suportava o Julian e a idiota da Amanda também. Então ela põe um DVD de músicas e vai limpar o suco que derrubou reclamando. Estes dois, mesmo depois de mortos, atrapalham a minha vida. Aff! Depois de limpar a bagunça, ela se senta e vai ver os clipes do DVD e faz isso até umas 15 horas, pois aí seu estômago a lembra que ela não havia comido nada desde que acordou. Ela vai preparar sua refeição e é quando lhe dá um estalo e ela vai ver o vídeo que ela é levada na cama por aquele homem, mas para sua surpresa, o vídeo havia sido apagado. Ela então pensa: por que será que não estou surpresa? Tinha certeza que esse vídeo teria sido apagado. Mas ela examina melhor e percebe que a culpa foi dela mesma, que pôs a câmera para gravar a porta, mas não salvou o vídeo da noite anterior. Então ela sossega e vai fazer a sua refeição. Por Lord Giovanni Antunes. Final da primeira parte de uma história de vampiro. E aí, meus aterrorizados, gostaram? E hoje vamos dar prosseguimento ao conto do nosso amigo Giovanni Antunes, uma história de vampiro. A primeira parte estará nos cards aí. Após fazer sua refeição, ela vai dormir e não lembra de pôr as câmeras para gravar. Mas essa noite nada de anormal acontece. Então, ela liga a televisão e ainda falavam da morte de Julian e Amanda. E agora põe um doutor que fica falando em termos técnicos. E é claro que as pessoas comuns não iriam entender. Na realidade, era só blá, 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 blá. Érica então fica zangada e diz para si mesma: era melhor colocar um veterinário. Seria a mesma coisa. Esse doutor só quer os seus 5 minutos de fama. Agora vai e põe um DVD de músicas e vai fazer o seu café. Depois vai olhar o seu celular, pois havia deixado o mesmo desligado. Haviam ligações perdidas da reitoria da faculdade e também de seu pai. E agora vai olhar as mensagens da reitoria, dizendo que não haveria aula, pois além de Julian e Amanda, outra aluna havia morrido decorrente a um acidente automobilístico. Adriana, que veio choramingar a morte de Julian, dizendo que queria morrer também, e de seu pai. Ela então liga para seu pai. Oi, pai, estou bem. Eu falei que não iria sair. Sua mãe está muito preocupada. Deixa eu falar com ela. Oi, filha, desculpa, eu estava só preocupada. Eu sei, dona Jennifer, mas a senhora me ensinou tudo o que já poderia
E depois do que me aconteceu, a safadeza do Carlos, dele ter tirado a minha virgindade e sumir, agora não tenho vontade de namorar. Eu estou bem, só queria ter o meu lugar. Eu sei, filha, mas mãe é assim mesmo. Por que não vem almoçar aqui? Está bem, mãe. Amanhã eu vou, já que não terá aulas. Então ela desliga o telefone e volta a ouvir músicas. Vai fazendo as suas coisas e começa a tocar Toccata and Fuge em G minor de Sebastian Bach. Ela não lembra de ter esse tipo de música, mas não era estranha, sabia que já havia ouvido e começa a pensar e vai olhar as imagens e vê uma orquestra, a Orquestra de Munique, uma grandiosa apresentação. E logo em seguida entra a Orquestra de Milão, tocando Carmina Burana de Karl Orff. Ela sabia que eram músicas de óperas, mas ela não curte óperas. Como teria estas músicas? Então, ela dá um grito dizendo: já sei! Músicas de filmes de terror antigos. Então ela liga os fatos ocorridos desde que apareceu aquele corpo com apenas 10% do seu sangue, até que chega a morte de Julian e Amanda. Mas ela não aceita, pois vive no mundo da ciência. Como poderia acreditar em vampiros? Ela passa o restante do dia pesquisando em seus livros e no livro que o professor havia recomendado. Não encontrou nenhuma referência a pessoas que morreram de grande perda de sangue, sem que tivesse tido uma hemorragia ou perfurações de armas brancas, projéteis de armas de fogo ou qualquer outro corpo estranho. Ela entra na internet e pesquisa em vários sites de medicina e sempre a mesma coisa: nada. Já estava desistindo e acha um artigo, uma carta de um médico do século XIX que sugeria a presença de vampiros. Ela se irrita, pois não aceita essa teoria absurda que vai contra tudo o que aprendeu sobre medicina. Ela se cansa e vai descansar. Acaba dormindo e só acorda no outro dia e corre para frente do espelho examinar o seu corpo para ver se tinha alguma marca ou ferimento, mas não encontra nada. Então ela vai para o seu banho, arruma um pouco a casa e vai para a casa de seus pais. Logo que chega, sua mãe a abraça forte e seu pai fica admirando a filha. Você ficou uma mulher linda, Érica. Igual a você, papai gato. Filha, vamos entrar? Eles entram na casa e ela então pergunta: aqueles livros do Will ainda estão aqui? Sim, filha, estão no antigo quarto dele. Ele foi morar em Portugal com a esposa e disse que não daria para levá-los, mas eu os deixei todos guardados. Posso pegar uns, mãe? Quantos quiser, filha. Então, ela entra no quarto do irmão
e pega um livro intitulado Enciclopédia dos Vampiros e um outro, Vampiros, Lendas ou Realidade. Esse contava uma história de um jovem que conheceu um vampiro. A história se desenrola nos dias atuais, mas era muito interessante a história. Ela agora põe no seu carro, volta e fala: Mãe, vamos fazer o almoço que eu estou morrendo de fome. Mas cadê a Paula? Eu não a vi. Ela deve chegar a qualquer momento da escola. E assim acontece. Paula chega da escola e logo vai se trocar. Érica vai no quarto dela e diz: Oi, irmãzinha, você já está uma gata. Oi, mana, para, você que é muito linda. Já tem namorado, maninha? Não tenho e não estou interessada em namoro. Então, as duas vão para a mesa e todos fazem a refeição e conversam sobre trivialidades. Depois arrumam a cozinha e as duas irmãs vão para o quarto da Paula e Érica faz uma pergunta não casual. Você acredita em vampiros, Paula? Essa pergunta é séria. Bom, se você vai dar risadas, esquece. Não vou rir, mana. Só que você é médica. Aí fica estranho perguntar isso. Não sou médica ainda. E sei que é estranho. Mas aconteceu uma coisa e pesquisei em todos os livros de medicina que eu conheço e não achei respostas. É complicado, mana, mas sei lá, depois do que aconteceu com os seus amigos, tudo indica que existem. Ninguém morre sem sangue, sem ter sofrido algum tipo de violência. Pois é, nem os médicos sabem explicar. Obrigado, maninha. E as duas saem do quarto e agora Érica diz que tem que ir para casa. Ela então se despede dos pais e da irmã e vai embora. Logo que chega em casa, tira a roupa e, como sempre, fica completamente desnuda, pois é assim que se sente à vontade em sua casa. Põe a roupa para lavar e vai para o banho. E logo que sai, vai ler os livros que eram do seu irmão. Ela fica impressionada com as riquezas de detalhes das ações dos vampiros. Agora ela cria um perfil no Facebook, mas um perfil que chamam de fake, e começa a procurar páginas. E entre todas, acha uma chamada Cronice Vampire. E essa prende a atenção dela, pois tem uma sequência de eventos e ela se prende na leitura dos livros e da página no Facebook e vê que tem muitas coisas em comum. A página, na sua concepção, parece ser descrita por alguém que viveu aquelas ações. Ela viaja nas páginas dos livros e também na página recém-encontrada do Facebook. E acaba adormecendo, mas acorda de madrugada, assustada, pois ainda estava na sala e achou que tinha alguém que a observava. Mas nada demais,
pois todas as luzes estavam acesas. Ela se levanta e vai para o quarto e se admira no espelho, se vendo toda desnuda e pensa: sou bonita e sexy. Acho que seria uma vampira maravilhosa. Depois ela volta à sua realidade e vai preparar seu jantar. Apesar de já ser madrugada, ela estava faminta, pois se entreteu tanto nos livros e na página do Facebook, tentando encontrar uma resposta que fosse plausível para as mortes, que esqueceu de jantar. Fez uma sopa dessas comercializadas, mas dá uma incrementada com um pouco de carne moída. Após o jantar, ela vai ao banheiro e vê que a câmera estava ligada, mas não foi olhar o que gravou e resolve ir dormir novamente. Ela se deita na cama e novamente sente aquela estranha sensação, a sensação de que alguém a observa. Então ela acende o abajur e não vê ninguém. E depois adormece. Seus sonhos, agora, além de eróticos, ela se via tendo relações com Alucard e teve um orgasmo, digamos assim, intenso. Ao acordar pela manhã, ela olha os lençóis com sinais do que houve à noite e pensa: nossa, foi muito intenso esse sonho com Alucard. Se ele for bom igual no sonho, nossa, eu perco o juízo. Só a parte que ele me morde e bebe o meu sangue que eu não gostei. Mas no fundo ela se sentia realizada e feliz com o sonho, mesmo sendo um sonho erótico. Mas logo o celular toca, ela atende. É um tal de investigador. Ele solicita seu comparecimento à delegacia, pois ela foi a última pessoa que Julian e Amanda falaram antes de morrer. As imagens da frente do supermercado gravou o encontro. Ela então diz que irá dentro de 1h30, pois tinha acabado de acordar. Então, ela arruma a bagunça que fez à noite, mas antes de pôr o lençol na máquina de lavar, ela vai e põe no nariz. Queria sentir o cheiro do seu prazer, mas além do cheiro que ela procurava, ela sentiu um leve perfume que não era o dela. Mas ela estava sem tempo para pensar sobre isso. Pôs o lençol na máquina e após se banhar e se arrumar, ela vai até a delegacia e ao chegar encontra Alucard. Então pergunta o que ele estava fazendo lá, ao que ele responde. Disse que foi chamado pelo mesmo investigador. E então logo aparece o tal investigador e fala que será apenas uma conversa, não um depoimento, pois ele só queria saber sobre o que eles conversavam. Érica então diz: o senhor quer ter uma conversa comigo sobre o que conversamos e me diz que não é um depoimento, mas quer conversar na delegacia? Bem,
Então ligarei para o advogado que representa a minha família, pois isso não é uma conversa informal. O senhor deseja o meu depoimento, e isso só farei após ser intimada formalmente e com a presença do advogado. Pois se o senhor suspeita do meu envolvimento com a morte dos meus colegas de faculdade, está equivocado. E isso me faz pensar que sou suspeita. Então, se o senhor não me intimar formalmente, não vou me declarar. Senhorita Érica, para o senhor é senhora. Como disse, se o senhor pensa que estou envolvida, isto é muito leviano de sua parte. Então, só me pronuncio sobre a conversa que tive com os meus colegas na presença do meu advogado e mediante a devida intimação por escrito. E passar bem. Ela sai e puxa Alucard pelo braço e diz: onde já se viu? Quer saber da minha conversa com os meus falecidos colegas, mas não tem um mandato judicial? Achou que sou uma qualquer? Pois não existe conversa informal dentro de uma delegacia. O investigador fica sem ter o que fazer, pois ele não tem nada que a associe à morte, já que a presença de Alucard ali se dava ao fato de ter visto as imagens dela indo em direção ao shopping após a conversa e depois viu as imagens gravadas dentro do shopping, onde ambos estavam juntos. No lado de fora da delegacia, Érica convida Alucard para conhecer a casa dela e ele aceita. E após várias conversas, ela acaba lembrando do sonho e investe para cima de Alucard. E os dois, naquele momento, realmente fazem sexo. Érica se entrega completamente a Alucard e tem relações intensas durante horas. Teve um certo momento durante as relações, íntimas, que Érica se sentiu como se estivesse flutuando nos braços de Alucard. Realmente estavam flutuando, mas Érica não abriu os olhos para confirmar. Apenas se sentia realizada. Ela nunca havia sido possuída daquela maneira. A única experiência dela com esse tipo de coisa não foi boa, mas agora ela se sentia uma mulher completa e ficaram ali intensamente envolvidos naquela relação de prazer em todas as posições possíveis, onde nada fora proibido naqueles momentos de intenso prazer. Como disse, após esses momentos de prazer intenso, era hora de se alimentar. E ela perguntou o que ele gostaria de comer. Ele diz não sentir fome, mas ela insiste
e ele diz que apenas beberia um suco. Ela o serve ainda na cama, e quando ele abre a boca, por um instante, ela vê os caninos superiores um pouco para fora. Na hora ela se lembra de vampiros, mas aquele homem gostoso e maravilhoso não poderia ser assim, pensa ela. Mas aí, na esperteza dela, ela pega tal enciclopédia dos vampiros e, com o livro na mão, ela pergunta: "Você acredita em vampiros, Alucard?" "Sim, Érica. Se você tirar um dos Ds do meu nome e ler ao contrário, vai descobrir que é Drácula. Meus pais me colocaram o nome de Maximilian Alucard." "Mas você é um vampiro?" "Sou." "Deixa de bobagem, vampiros não têm reflexos e vejo você perfeitamente no espelho." "Quem disse que vampiros não têm reflexos?" "Nestes livros que está lendo?" "Não, eles não falam sobre isso, pelo contrário. Na página Chronicle Vampires, eles dizem que o vampiro vê o seu reflexo na água e vê que seus olhos são totalmente negros." Esta página deve estar falando do primeiro vampiro, o puro. E sim, ele logo nos primeiros anos de sua jornada tinha olhos totalmente negros. Como você sabe tudo isso? Você já leu a página no Facebook? Não preciso ler. Qualquer um da espécie ou da sua linhagem conhece a história toda. Impossível eu ter tido momentos tão maravilhosos com um morto-vivo. Você é quente, não muito, mas é. Ela agora sente medo e não consegue crer que teve momentos tão intensos e maravilhosos com um vampiro. E também teme por sua vida. Naquele momento, Alucard se levanta da cama, ainda completamente nu, e olha nos olhos dela e disse: "Érica, não posso mentir. Eu estou apaixonado por você." "Eu também estou apaixonada por você, Alucard. Mas não posso crer que você é um monstro que bebe sangue." "Não sou um monstro, sou um vampiro. E bebo sangue para sobreviver." Ela queria mandá-lo embora, mas em seu íntimo algo não deixava. "Me prova que você é um vampiro, Alucard." Naquele momento, Alucard mostra seus caninos. Mostra-os completamente para ela. Mesmo assim, ela reluta em acreditar. "Isso é um truque, Alucard, não me engane. E quando fizemos um amor tão intenso e estávamos flutuando, também foi um truque?" Então ela se lembra da sensação de estar no ar em determinados momentos durante o ato sexual. "Você vai beber meu sangue, Alucard?" "Se eu quisesse, já teria feito isso. O dia que eu te trouxe para o quarto.
Então foi você. Como conseguiu entrar na minha casa trancada e sem ser convidado? Eu entrei junto com você, mas bem rápido. Você não viu e não precisamos ser convidados para entrar em casas. Isto é invenção do cinema. Não foi você que esbarrou em mim no mercado aquele dia. Era alguém mais baixo. Foi por causa dele que eu vim aqui em São Paulo. Ele estava deixando rastros demais por onde passava. Foi ele quem matou os meus colegas? Não foi eu. Fiquei com raiva das provocações que eles te fizeram. Só que na minha raiva, esqueci de sumir com os corpos. Como pode um vampiro andar de dia? Érica, existem muitos vampiros e ninguém sabe quem é. Não é preciso matar para se alimentar. Hoje em dia temos bancos de sangue e também doadores voluntários. Agora, silêncio por alguns minutos. E Érica então beija Alucard e sussurra em seu ouvido: me possua novamente. E assim eles fazem novamente sexo. E desta vez, Érica fecha os olhos e vê em certo momento eles flutuarem. Mas seu desejo era tão grande que ela nem se preocupou. Já era tarde da noite e Érica diz: como poderei ser sua para sempre, Alucard? Ele então faz um corte no pulso e pergunta: tem certeza que quer ser igual a mim? Érica então põe o pulso sangrando de Alucard em sua boca e bebe o seu sangue. Com isso, ela responde à pergunta dele. De hoje em diante, a realidade da futura doutora Érica será totalmente diferente. Terá que se portar como uma pessoa normal, mas não envelhecerá e não morrerá. Esta é apenas uma obra de ficção. Nossa, muito bom esse conto, eu gostei, eu viajei na história. Esta é uma história do nosso amigo Lorde Giovanni Antunes. Na verdade, a segunda parte. A primeira eu deixarei nos cards aí do vídeo para você estar assistindo a primeira parte que já está no canal. Bem, deixe as suas opiniões nos comentários desse vídeo, lembrando de sempre manter o respeito quando for comentar. Sua opinião é muito importante para mim, mas do mesmo modo que temos o direito de não acreditar, de não gostar, temos o dever de respeitar, tratar as pessoas como gostaríamos de sermos tratados. Bem, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo que isso ajuda aí muito a Angelzinha aqui. E se você quiser continuar a receber notificações do canal, vai lá no sininho das notificações, na opção todas e dá uma dedadinha lá, é rápido, um segundinho. E sempre que tiver conteúdo novo aqui, você será notificado.
Você também pode estar ajudando o canal monetariamente com super chat, super stickers e valeu. Também via Pix, a chave do mesmo estará anexada na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Toda ajuda é muito bem-vinda. Bem, se você tem um conto, um relato, uma história e queira estar compartilhando conosco aqui, manda para o e-mail do canal. Para mim será uma honra narrá-los aqui. Lembrando que se você não quiser se expor e nem expor os demais envolvidos em seu relato, eu garanto o seu anonimato. Só não se esqueça de deixar por escrito que você não quer ser identificado. Se você quer ter o seu relato transformado em um conto por mim, também dê sua autorização por escrito e será uma honra para mim fazê-lo. E se você quiser que eu divulgue seu conto, seu relato e suas histórias, sempre te darei seus créditos como é de direito e divulgarei o seu trabalho. Você escolhe como quer ter o seu trabalho narrado por mim. O e-mail do canal para você enviá-los é luçonjovermelha@gmail.com e estará anexado na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem muita coisa legal. Vale a pena explorar, assim como as playlists do canal. Você pode me seguir também nos outros canais, assim prestigiando o meu trabalho. Tem o canal da Angelzinha para os pequenos, tem o canal espiritual Viajando no Tempo e o canal de cortes e relatos, casos criminais, o Eclético da Angel. Lá você vai encontrar muita coisa interessante, inclusive o Domingo com o Drácula e o projeto Lendo com a Angel está lá. E tem mais coisa nova chegando, ó. Se eu fosse você, não perdia tempo, corria lá para conferir. E me siga também nas outras redes sociais. Bem, quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs do Facebook que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho e principalmente agradecer a vocês por estarem sempre comigo e não soltarem a minha mão, disponibilizando de seu tempo para estar aqui comigo. Bem, quero mandar um salve para Camille e para o Lorde Giovanni Antunes. Muito obrigado por seus trabalhos maravilhosos. E por hoje é só, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu aqui, ó, a Angel, ama vocês demais. Fui!